Estamos de volta no Hora da Verdade, nessa segunda-feira, 30 de junho de 2014, ao vivo e em cores. E eu sempre digo aqui que uma das formas de você ter mais conhecimento sobre uma série de assuntos, por exemplo, hoje a gente está conversando, entendendo um pouquinho mais sobre a questão do parto, principalmente o parto humanizado. A gente conversando aqui com a Elisa, com a Juliana e com a Beatriz, mas além de você sempre assistir o Hora da Verdade com esse intuito de se enriquecer um pouco mais com as várias informações, as várias entrevistas que aqui a gente apresenta, eu sempre digo que o livro, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores companhias que a gente tem para aprender muito. E aqui em Poços de Caldas a gente tem a Livraria Nobel, uma das maiores redes de livrarias do Brasil, a Livraria Nobel aqui na rua Rio de Janeiro, quase esquina ali com a rua Santa Catarina, funcionando de segunda a sábado no horário das 9 às 7 da noite, né? E por lá você encontra, por exemplo, nós estamos no mundo do futebol, na época da Copa do Mundo, e esse livro aqui, muito legal, do Amaury Ribeiro, do Leandro Cipollino, Luiz Carlos Azenha e do Tony Chastner, o lado sujo do futebol, a trama de propinas, negociatas e traições que abalou o esporte mais popular do mundo. Para você que se interessa sobre o tema, só dá uma passadinha por lá. E falando de relacionamento, principalmente os relacionamentos atuais, né, numa visão da Isabela Freitas, não se apega não, ela diz o seguinte: qual o problema de ficar sozinha? Que me desculpe o criador da frase, você deve encontrar metade da sua laranja. Calma lá, amigo. Eu nem gosto de laranja, o amor vem para os distraídos. Então, de repente, vale a pena você acessar esse tipo de informação. E também, por exemplo, a jornalista Natália Carvalho, que se veste muito bem, com certeza esse livro vai ser para ela. Tudo sobre moda, né? Também esses e outros títulos você encontra na Livraria Nobel. Aqui a gente conversando, então, sobre parto humanizado, você participando pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Minha pergunta do bloco anterior em relação à relação entre o médico, né, ou a médica e a paciente, e vocês, quer dizer, as doulas que a gente entendeu, né, essa acompanhante, né, com profissionalismo que acompanha aí as grávidas no momento do parto, principalmente. A relação de vocês não interfere um pouquinho na relação do médico? O médico geralmente ele fala para a sua paciente o que deve ser feito, se deve ser feito cesariano ou não, quer dizer, como é que está? E de repente vocês entram com uma nova visão. Não há um conflito aí nessas relações? Naturalmente. Há esse conflito, sim. Logicamente, os médicos que trabalham com o parto humanizado, eles são apaixonados pelas doulas, né? A gente tem, inclusive, um médico do Sul, Dr. Ricardo Jones, que ele fala que as doulas são as anestesias naturais. Elas que cuidam da dor, então, né, a administração da dor, então elas são anestesia natural que a parturiente vai receber, né? Ele é apaixonado pelo trabalho das doulas. Mas a grande maioria dos médicos realmente tem uma relação ainda um pouco complicada. As doulas são muito novas aqui no Brasil, como a gente já comentou, né? É uma profissão nova, é um cargo novo. Então, assim, a gente encontra, assim, essa resistência. Mas o que a gente sempre tenta ressaltar é que as doulas estão trabalhando para os médicos, né? Então, de repente, hoje em dia, um médico não consegue dar conta de atender um parto porque demora, né? Porque é longo e ele tem uma agenda lotada, a doula vai propiciar isso, porque quando a parturiente entrar em trabalho de parto, quem vai ficar com essa parturiente é a doula, né? Ela que vai ficar lá fazendo massagem. Isso pode facilitar o trabalho do médico. Exatamente. Né? Elas facilitam muito, porque elas vão tendo um contato direto, via telefone, WhatsApp, sei lá o que for, com o médico, e ela pode ir falando, olha, agora a parturiente está em tal momento, agora você precisa vir ao hospital. Agora, né? Beatriz, você disse bem que é claro que o conflito um pouco é natural, né? Por tudo aquilo que a gente já disse aqui. Agora, a pessoa, a grávida, por exemplo, ela escuta vocês, de repente ela escuta o médico. Não causa também para ela, principalmente, né, Juliana e Elisa, um certo, num momento tão importante, às vezes o primeiro parto, que eu acho que deve ser mais assim, né, angustiante, né, a pessoa deve ficar realmente numa sensação assim daquela espera, né? Não fica mais complicada a cabeça dela nesse sentido, olha, que agora, quem eu sigo? Eu sigo o médico que me falou uma série de coisas, que me acompanha e tal, ou eu sigo a doula? Então, uma das propostas do trabalho da doula é exatamente a questão da informação. E a gente utiliza informações dentro da obstetrícia baseada em evidências. Então, o que a gente passa de informações para a gestante ou para a parturiente são informações muito respaldadas cientificamente.
A mulher que busca um parto humanizado, geralmente ela procura por profissionais que respeitem essa questão, né, que respeitem o momento do bebê nascer, que respeitem o processo fisiológico, né, do parto e que não fiquem dando indicações falaciosas, né, sobre a cesariana, que infelizmente isso ainda está acontecendo bastante. Agora, de qualquer maneira, por exemplo, vocês têm que acompanhar a gestante, não sei, mas desde os primeiros momentos da gestação. Porque também vocês têm que ter o conhecimento, porque cada gestante, cada gestação tem a sua própria dinâmica, né? Sua própria especificidade, a sua própria característica. Agora, quando é que a pessoa deve chamar o trabalho de vocês? É só no momento do parto ou tempos antes? Como é que se dá essa relação entre vocês e a gestante? É a partir do momento que ela quiser mesmo. Nós temos gestantes... Se for 10 minutos antes de começar o parto... Olha, então, é importante que a gente tenha vínculo, né, que tenha havido tempo para a criação de um vínculo entre a doula e a gestante. Mas nós temos casos que nós acompanhamos de gestantes que nos procuraram com 38 semanas de gestação. A minha doula eu conheci nem 24 horas antes do parto, para você ter uma ideia. Foi uma coincidência, assim, a gente foi se conhecer, eu estava com 38 semanas e 4 dias, e acho que eu fiquei tão segura depois da conversa com ela que 3 horas depois eu entrei em trabalho de parto. É, porque na verdade tem que ter um laço aí, né, emocional. Exatamente. Né? Mas às vezes esse laço empatia. se faz em horas, foi o que aconteceu comigo, assim. Eu a conheci na véspera do meu parto. Agora, eu também, apesar de a gente ler bastante, conversa com muita gente, a minha mãe, um abraço para a dona Ana, 97 anos, 10 filhos, todos nascidos aí de parto normal. E com parteiras, né, na época, principalmente que eu nasci, há quase 10 mil anos atrás, mas na verdade a gente defende o parto normal, né, por todos os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Agora, é claro que a escolha pelo parto normal ou pela cesariana é da propriedade da mulher, né? Ela pode optar por N fatores, não sei se estéticos, se isso tem uma alteração ou não, enfim. Por que uma mulher escolhe, por exemplo, a cesariana ao invés do parto normal? Não sei, mas aliás, vou fazer essa pergunta para a gente fechar esse bloco. Por que muitas mulheres escolhem também, por opção delas, a cesariana ao invés do parto normal? Já já a gente volta, começando o último bloco do Hora da Verdade de hoje. Até já.